A Ler Antes de Morrer, parte 3. Esse é o Retorno do Rei. Se for pensar em Poderoso Chefão, é o pior dos filmes, né? Na minha humilde opinião. Vamos falar disso aqui, ó. Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Esse livro é de 1866. Ele é considerado a ruptura que inaugura o realismo russo na literatura, né? Seria o equivalente ao Madame Bovary de Gustave Flaubert, lá de 1857, que também é uma ruptura e que inaugura o realismo na França, né? Mas o tipo de realismo da literatura russa, com Dostoiévski, trata de dilemas e questões profundamente existenciais, né? A gente tem que entender o que foi ele também, né? Quem foi Dostoiévski? Ele nasceu em 1821, em Moscou, ele é moscovita, né? Morreu em 1881, aos 60 anos, e em São Petersburgo. O Dostoiévski, em 1849, ele foi preso e condenado à morte, veja bem, acusado de conspiração anti-czarista, acusado de conspirar para derrubar o czar. Czar, como você bem sabe, é a derivação russa de César, né? É imperador, ou czar, né? Igual Kaiser. Kaiser é a derivação russa, a derivação alemã, perdão, de César, de imperador. Além de ser uma cerveja de gosto duvidoso, né? Faz tempo que eu não vejo uma dessa. E ele é preso, é condenado à morte, só que a pena dele é trocada por trabalhos forçados. Então ele fica na Sibéria. A gente acha que prisão siberiana, né, que a condenação à Sibéria, ao Gulag, é algo essencialmente stalinista, né? Mas não, né? As prisões no Círculo Ártico, elas sempre foram funcionais, né? Independentemente se você está falando de Nicolau ou de Stalin. Mas a grande questão dessa obra de Fyodor Dostoiévski é que isso aqui é o auge, né? Crime e Castigo é o auge da carreira desse sujeito, né? Por quê? Sobre o que esse livro... O que é esse livro? Esse livro é um romance, né, realista, com profundas questões existenciais em torno de um personagem principal chamado Rodion Romanovich Raskolnikov. E ele mora em São Petersburgo, onde Dostoiévski morreu. E ele é um estudante extremamente pobre que vive... Como é que ele sobrevive? Penhorando as coisas, né? O que é penhorar? Penhorar é quando você leva na casa de penhor, você deixa seu objeto, você pega uma grana, depois quando você devolve essa grana com juros, né, evidentemente em cima desse seu empréstimo, o objeto lhe é devolvido. Tem um filme que fala sobre isso de forma bem interessante, chama Ladrões de Bicicleta. É um filme do realismo italiano, logo após a Segunda Guerra Mundial, na qual um pai penhora o colchão, os travesseiros e a fronha em troca de uma bicicleta para poder trabalhar colando propagandas nos postes, né? Filme fudido, cara, Ladrões de Bicicleta, o realismo italiano, filme de 1946, né? O cenário é a própria Itália, extremamente destruída após a Segunda Grande Guerra, né? Mas voltando aqui, a casa de penhor. E a dona da casa de penhor é uma judia chamada Aliena Ivanovna. Alienar quer dizer perder, pode crer? Então quando você, por exemplo, você compra um automóvel e você não paga as prestações, o seu bem, o seu carro fica alienado, você perde o direito de continuar pagando. Você pega lá o Machado de Assis, o romance O Alienista, do Simão Bacamarte, né? Quando acabar o maluco sou eu, como dizia Raul. O que é o alienado mental? Ele perdeu a razão, né? E a alienação política é aquilo que Bertolt Brecht fala, né? Que o pior analfabeto é o analfabeto político, né? É o cara que perdeu a capacidade de compreender o que é a realidade, etc, etc. Mas enfim.
E aí a Aliena Ivanovna, ela tem essa casa de penhor e ele vai penhorar lá um relógio de algibeira, sabe? Algibeira é aquele bolsinho no colete embaixo do paletó, relógio de correntinha. Ele vai lá penhorar esse relógio, ele deixa lá a grana, ele deixa lá o bem, ele pega a grana e vai comer. E aí uma hora ele tem um lapso, ele fala, eu preciso daquilo, porque aquilo é o último laço que eu tenho com minha família, etc. Uma questão afetiva, papá, bebê. Ele chega lá e vai pegar o objeto. Toca o sino da casa da Aliena, ela sai, ele pega uma machadinha, né, e mata ela, abre a cabeça dela, chega a irmã, ele mata a irmã, pega só o relógio e vai embora. São 2 páginas de crime e o resto é de castigo, percebe? Crime e castigo. E ele, na hora que ele entra numas de que ele realmente tinha feito aquilo, ele fala, matei, tá? Matei de fato. Mas quer saber? Pelo menos essa é a leitura que eu faço, né? Quer saber? Foda-se. Porque Napoleão matou gente pra caralho e virou um herói. Júlio César matou gente pra caralho e virou um herói. Então quer dizer que... Por que eu não posso virar um herói se só matei 2 pessoas? Segue bem a lógica do imperativo categórico de Kant. É pelo menos essa a visão que eu tive, né? Age segundo a qual tua máxima pode se transformar em lei geral. Mas isso é um assunto que fica para a nossa próxima conversa, tá? Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Livro sensacional. Mais um para ler antes de morrer. Obrigado e até o próximo vídeo.